Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu fiz esse vídeo aqui meio que na distração, sem a obrigatoriedade, como uma forma de aliviar a tensão desse tempo de pandemia, tempo de coronavírus. Não reparem no cabelo, ele também está em isolamento social, isolamento da tinta, ele não vê tinta já há algum tempo. E acho que ele não verá mais tinta, porque eu estou assumindo essa nova identidade. A professora Regina Micheli, no nosso grupo de pesquisa via WhatsApp, ela publicou um texto que falava sobre a memória. Memória é um tema que me impulsiona, que me move, que me provoca desde algum tempo atrás, desde o tempo em que eu cursei a especialização em literatura infantil e juvenil na UFRJ. Esse é o tema mote da minha pesquisa do mestrado, mas com o foco na obra do Bartolomeu Campos de Queiroz, que é o Vermelho Amargo, onde ele vai falar de um tempo que ficou ancorado, que foi a infância, mas que no texto essa memória desse tempo ela vai sendo ressignificada, ela vai sendo atualizada através da ficção. Por isso eu prefiro chamar de uma obra autoficcional do que necessariamente uma obra autobiográfica. Mas esse é um assunto para depois, para pesquisa. Por hora eu queria me prender aqui no texto que foi enviado pela professora pelo WhatsApp, um texto que falava sobre memória e estava sendo atribuído a Adélia Prado. Porém, eu fui pesquisar, conforme até a própria orientação da Regina, da professora Regina Micheli, e esse texto apareceu aqui para mim num site, Recanto das Letras, e está assinado por Fabíola Simões, né? Eu acho que ela se apropriou, segundo o teor do texto, apenas de um título ou de uma parte de uma obra da Adélia Prado. E aí eu vou ler esse texto para vocês, né? Eu vou revisitá-lo nesse momento, porque ele é um texto que tem tudo a ver com a minha pesquisa e com a leitura que eu vou dedicar a todos vocês hoje do grupo. O texto diz o seguinte: o que a memória ama fica eterno. Quando eu era pequena, não entendi o choro solto da minha mãe ao assistir a um filme, ouvir uma música ou ler um livro. O que eu não sabia é que minha mãe não chorava pelas coisas visíveis. Ela chorava pela eternidade que vivia dentro dela e que eu, na minha meninice, era incapaz de compreender. O tempo passou e hoje me emociono diante das mesmas coisas, tocada por pequenos milagres do cotidiano. É que memória é contrária ao tempo. Enquanto o tempo leva a vida embora como vento, a memória traz de volta o que realmente importa, eternizando momentos. Crianças têm o tempo a seu favor e a memória ainda é muito recente. Para elas, um filme é só um filme, uma melodia é só uma melodia. Ignoram o quanto a infância é impregnada de eternidade. Diante do tempo, envelhecemos. Nossos filhos crescem, muita gente parte. Porém, para a memória ainda somos jovens, atletas, amantes insaciáveis. Nossos filhos são crianças, nossos amigos estão perto, nossos pais ainda vivem. A frase do título é de Adélia Prado: o que a memória ama, fica eterno. Quanto mais vivemos, mais eternidades criamos dentro da gente. Quando nos damos conta, nossos baús secretos, porque a memória é dada a segredos, estão recheados daquilo que amamos, do que deixou saudade, do que doeu além da conta, do que permaneceu além do tempo. A capacidade de se emocionar vem daí, quando nossos compartimentos são encarados de alguma maneira.
Um dia você liga o rádio do carro e toca uma música qualquer. Ninguém nota, mas aquela música já faz parte de você. Foi o fundo musical de um amor ou a trilha sonora de uma fossa. E mesmo que tenham se passado anos, sua memória afetiva não obedece calendários, não caminha com as estações. Alguma parte de você volta ao tempo e lembra aquela pessoa, aquele momento, aquela época. Amigos verdadeiros têm a capacidade de se eternizar dentro da gente. É comum ver amigos da juventude se reencontrando depois de anos, já adultos ou até idosos, e voltando a se comportar como adolescentes bobos e imaturos. Encontros de turma são especiais por isso. Resgatam as pessoas que fomos, garotos cheios de alegria, engraçadinhos, capazes de atitudes infantis e debilóides, como éramos há 20 ou 30 anos. Descobrimos que o tempo não passa para a memória. Ela eterniza amigos, brincadeiras, apelidos, mesmo que por fora restem cabelos brancos, artroses e rugas. A memória não permite que sejamos adultos perto de nossos pais. Nem eles percebem que crescemos. Seremos sempre as crianças, não importa se já temos 30, 40 ou 50 anos. Para eles, a lembrança da casa cheia, das brigas entre irmãos, das histórias contadas ao cair da noite, ainda são muito recentes, pois a memória amou e aquilo se eternizou. Por isso, é tão difícil despedir-se de um amor ou alguém especial que por algum motivo deixou de fazer parte de nossas vidas. Dizem que o tempo cura tudo, mas não é simples assim. Ele acalma os sentidos, apara as arestas, coloca um band-aid na dor. Mas aquilo que amamos tem vocação para emergir das profundezas, romper os cadeados e assombrar de vez em quando. Como disse na introdução do blog, somos a soma de nossos afetos e aquilo que amamos pode ser facilmente reativado por novos gatilhos. Somos traídos pelo enredo de um filme, uma música antiga, um lugar especial. Do mesmo modo, somos memórias vivas na vida de nossos filhos, cônjuges, ex-amores, amigos, irmãos. E mesmo que o tempo nos leve daqui, seremos eternamente lembrados por aqueles que um dia nos amaram. O texto é lindo, eu acho que é um texto que foi feito para sentir, né? Para falarmos sobre ele. Eu sou suspeita porque esse tema é o tema que me toca, é o tema que me move, como eu falei anteriormente. E foi a partir de algumas ideias, inclusive do trabalho que eu fiz na especialização, que eu tive um ensejo de fazer esse vídeo pensando naquele trabalho que eu fiz lá atrás, né? Estou revisitando, estou rememorando esse trabalho da especialização e hoje eu gostaria de ler para vocês um desses livros que foi objeto da análise desse meu trabalho da especialização, que levou o título de Pelos Caminhos da Memória, que é esse livro aqui. A Colcha de Retalhos, que foi escrito por Conceil Correia da Silva, Ni Ribeiro Silva, com ilustrações de Semiramis Paterno. Vamos à leitura. Nos finais de semana, Felipe vai para a casa da vovó. É uma delícia. Vovó sabe fazer bolo de chocolate, brigadeiro, bala de coco, pão de queijo, enfim, sabe fazer tudo o que Felipe gosta. E lá não tem esse negócio de hora de comer isso, hora de comer aquilo, hora de brincar, hora de dormir. Vovó sabe contar histórias como ninguém.
Conta mais uma, vovó, só mais uma. Vovó coloca os óculos bem na ponta do nariz, faz uma cara engraçada e fala bem fininho e fraquinho, imitando a voz da Chapeuzinho Vermelho. E bem grosso e bem forte, imitando a voz do Lobo Mau. Ah, quem é que não gosta de uma vovozinha assim? Um dia, quando Felipe chegou à casa da vovó, encontrou uma porção de pedaços de tecidos espalhados pelo chão, perto da máquina de costura onde ela estava trabalhando. O que é isso, vovó? São retalhos, Felipe. Fui juntando os pedaços do pano que sobravam das minhas costuras e agora já dá para fazer uma colcha de retalhos. Vou começar a emendá-los hoje mesmo. Posso ajudar, vovó? Está bem, então vá separando os retalhos para mim. Primeiro só os de bolinhas, depois os de listrinhas. Felipe esparramou tudo pelo chão e foi separando-os um a um. Tinha pano de florzinha, de lua, estrela, de bolinha grande e bolinha pequena, listrado, xadrez. Olha esse pano listrado, é daquele pijama que você fez para mim quando a gente passou aqueles dias no sítio. Lembra? É mesmo, Felipe, estou me lembrando. Que férias gostosas! Andamos a cavalo, chupamos jabuticaba. As jabuticabeiras estavam carregadinhas. E olha esse pano xadrez. Que bonito, vovó. É daquela camisa que eu fiz para você dar ao seu pai no dia do aniversário dele. Sua mãe fez o jantar gostoso e convidou todo mundo. Ah, eu me lembro. Veio o tio Paulo, o tio João, a tia Josefina, veio a Cecília e até o Rex para brincar com meu cachorro Apolo. Parece que um deles fez xixi na cozinha e o outro fez cocô no quintal, né? Seu pai ficou tão bonito e assoprou as velhinhas todo vaidoso da camisa nova. É mesmo, mas ficou muito bravo com os cachorros. Olha, Felipe, esse retalho aqui, não é daquele vestido que eu fiz para sua mãe ir a uma festa de casamento? Sabe, quando a sua mãe era pequena, eu fazia uma porção de vestidos para ela e gostava também de bordá-los. Uma vez, eu fiz um vestido cor-de-rosa, inteirinho bordado com Branca de Neve e os 7 anões. Quando o vestido ficou pronto, ela falou assim: Ué, mamãe, está faltando a bruxa. Vovó, esse pano azul marinho está com cara de vó Maria. Era dela mesmo. Vovó Maria mora lá no céu, né? Junto com o vovô Luiz e meu cachorrinho Apolo. Ué, vovó, você está chorando? O que aconteceu? Não, disse a vovó fungando e limpando o nariz com um lenço. Não estou chorando, não. Ah, vovó, você me disse que nós somos amigos. Então me conta o que está acontecendo. Você está triste? É a saudade, Felipe. É a saudade. Saudade dói, vovó? Às vezes dói. Quando é saudade de alguém que já foi embora para nunca mais voltar. Ah, mas existem outras saudades. De um passeio gostoso, de uma viagem, de uma festa, de um amigo, de uma amiga, de um parente que mora longe. Vovó, acho que eu ainda não entendo nada de saudade. Eu sei, a gente só entende bem as coisas que já experimentou. Talvez ainda seja muito cedo para você entender dessas coisas. Felipe, me ajuda aqui. Vamos ver como é que está ficando a nossa colcha de retalhos.
Que bonita, vovó! Um dia desses você faz uma para mim também? Depois de algum tempo, Felipe nem se lembrava mais da colcha de retalhos. Um dia, ao voltar da escola, Felipe, a vovó mandou uma surpresa para você. Uma surpresa para mim? Onde? Está lá em cima da sua cama. Felipe entrou no quarto correndo. A colcha estava esticada sobre sua cama. Que linda! Mas não era uma colcha como essas que se vendem nas lojas. Cada retalho tinha uma história. Ali, deitado sobre a colcha, Felipe passou algum tempo lembrando-se de uma porção de histórias. Observou um retalho de brim azul. Foi quando o papai e a mamãe viajaram de férias e eu fiquei lá na casa da vovó. Um dia fui subir na jabuticabeira e levei o maior tombo. Ralei o joelho, fiquei com o bumbum dolorido e o short rasgado. Que vergonha! Vovó veio correndo lá de dentro, me pegou no colo com carinho e depois, nesse mesmo dia, resolveu fazer um short novo para mim. E fez um short desse pano aqui, de brim azul. De repente, Felipe começou a sentir uma coisa estranha, bem dentro do peito. E aquilo foi aumentando. Felipe foi atrás da sua mãe. Me leva na casa da vovó? Não demorou nada e os dois já estavam chegando lá na casa da vovó. Tocaram a campainha e ela veio lá de dentro. Parece que eu estava adivinhando que você vinha. Fiz um bolo de chocolate do jeito que você gosta. Vovó, vem aqui pertinho. Agora me dá um abraço bem gostoso. Aconteceu alguma coisa, Felipe? Sabe, vovó, cochichou Felipe bem baixinho no seu ouvido. Preciso te contar um segredo. Eu acho que já entendi. Agora eu já sei o que é saudade. E assim, pessoal, termina essa história de amor, de afeto entre a avó e o neto. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de deixar aqui as sugestões ao educador que constam no livro. O nosso grupo de pesquisa, ele tem como proposta, né, os encontros com a literatura infantil, ficção, teorias e práticas leitoras. Então, eu resolvi fazer a leitura dessas sugestões aqui, porque eu achei que elas podem dar pano para manga, elas podem ser adaptadas ou até mesmo trabalhadas em sala de aula com os alunos, preservando essa proposta original, né? Vai depender da clientela, da turma, enfim, aí é com o professor. Vamos lá, sugestões ao educador. Nesta história, procuramos resgatar o valor das memórias que fazem parte da constituição da identidade de cada um. Através do relacionamento amoroso de uma avó com seu neto, enfatizamos a importância da relação afetiva entre as pessoas da mesma família, pois aí é que a criança começa a aprender a amar e ser amada. Sugerimos ao professor algumas atividades com a classe. Primeira atividade, costura. Construir uma colcha ou toalha da classe. Cada aluno deve contribuir com um retalho e uma lembrança. Proposta B, culinária. Trabalhar com as receitas das vovós. Uma vez por semana, os alunos trariam os ingredientes para fazer um doce, um bolo ou uma torta. Na hora do lanche, o prato seria dividido com todos. No final do ano do projeto com a história, os alunos montariam um caderno bem bonito com as receitas das vovós daquela classe.
Proposta C. Minha história. Sob a orientação da professora, as crianças fariam uma viagem ao seu passado, desde o dia em que nasceram até o momento atual, com fotos das diferentes etapas da sua vida e das personagens mais importantes da sua história, o pai, a mãe, os avós, os irmãos, primos, etc. Iriam confeccionando um livrinho ou um álbum. As situações seriam sugeridas pelo educador passo a passo. Exemplo: quando nasci, eu era desse tamaninho. Olha, eu aí no colo do papai. Com pontinhos, pontinhos, aninhos, eu já ia para a escola. Vejam meu uniforme. Aqui eu estou brincando com meus irmãos. Neste dia fui viajar com a minha família. O professor pode sugerir aos pais que ajudem o filho na construção da sua história. Proposta D. Convidar familiares das crianças, avós, pais, tios, para vir à escola e conversar com a classe. Contar histórias sobre o lugar onde nasceram, os costumes da época em que viveram, etc. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Até breve. Até o próximo encontro.